Nesse vídeo eu quero falar sobre Toma vs Ramazra, segunda rodada, que acontece no volume 12 do Novo Testamento. Então você já sabe, esse vídeo vai ter spoilers. É algo que eu não costumo avisar nos meus vídeos, mas na verdade é bom avisar, porque nem todo mundo leu o Novo Testamento. Mas bem, na verdade eu não vou falar sobre essa luta, eu vou ler ela. Não é uma luta muito longa, então acho que vale muito a pena ler ela para vocês. E depois eu vejo se eu faço alguns comentários por cima. O encontro deles foi repentino. Kamijo Otoma colidiu com a unidade usada nas costas do Powerlifter de Ramazra. O braço de aço gigante foi derrubado do afloramento na parede. E eles caíram. Eles caíram juntos no escuro. Poço escuro do elevador. Eles caíram no valor de cerca de 3 histórias. Felizmente, o elevador parou no meio do caminho. Acho que quis dizer 3 andares aqui, né? Mas como é tradução? Mesmo assim, eles produziram um grande rugido muito parecido com o som de uma panela de metal caindo no chão, amplificado dezenas de vezes. Os ajustes do giroscópio do Powerlifter e a ajuda de Aneri permitiram Ramazra fazer uma aterrissagem razoavelmente limpa. Mas seu oponente não teve tanta sorte. Depois de quicar no topo do Powerlifter, ele caiu de costas e começou a tossir. Ramazra engasgou ao ver o rosto do menino. Ao contrário de antes, o nível de ameaça foi definido como baixo. Aneri exibiu um marcador dizendo-lhe para neutralizar rapidamente o inimigo. Mas ele apenas gritou com o menino: "O que diabos você está fazendo? Por favor, me escute." Kamijo estava com dificuldade para respirar, mas ainda conseguia falar. "Aquele homem é muito perigoso. Você não pode enfrentar um deus mágico. Eu sei que temos que fazer alguma coisa sobre ele. Mas está tudo acabado se errarmos pelo menos uma vez." Tosse. "Então se você vai fazer algo, vamos fazer juntos. Espere pelo menos até eu estar pronto." Ele não estava dizendo para recuar ou que faria sozinho. Isso por si só pode ter parecido uma grande mudança para qualquer um que conhecesse Kamijo antes. Mas Ramazra Shag ergueu os olhos e ligeiramente falou: "Quanto tempo você vai demorar para ficar pronto?" "Quanto tempo? Só para você saber, parece que aquele cara está a caminho de confrontar algumas pessoas que eu conheço. Uma delas é minha namorada. Conseguiremos chegar a tempo para isso usando seu método?" O rosto de Kamijo Otoma se contraiu com isso. Isso era tudo que Ramazra precisava saber. Kamijo não era uma pessoa ruim. Ele não estava olhando para Ramazra ou tentando ficar no caminho de Ramazra. Ele havia pensado nisso o melhor que podia, escolhido uma forma de garantir a sobrevivência de todos, e decidiu que precisava manter Ramazra longe antes que pudesse explicar a situação. Para fazer isso, ele até atacou Ramazra pulando de um poço de elevador sem corda de salvamento. Ele priorizou proteger Ramazra de fazer algo imprudente. Ramazra entendeu tudo isso, mas Kamijo não tinha uma solução definitiva. Essa era a quantidade de problemas que a situação estava causando a ele. Ele poderia ser capaz de resolver tudo eventualmente. Mas as pessoas que Ramazra conhecia muito bem nunca seriam capazes de embarcar naquele trem final. Então, isso não é bom o suficiente, cuspiu Ramazra. Era possível que Toma tivesse salvado sua vida agora. Mas havia algo que ele não podia recuar, mesmo que fosse verdade. Se você não tem uma maneira de protegê-las, saia do meu caminho. Não estou dizendo que você está errado. Você provavelmente está certo de que serei derrotado. Mas ainda preciso ter certeza de que eles podem escapar. Você me vê perder miseravelmente e encontra uma maneira de derrotar aquele bastardo." Kamijo Otoma não se preocupou com os detalhes. Ele balançou a cabeça lentamente e respondeu: "E se aquele homem for poderoso o suficiente para destruir o mundo? Não estou falando sobre pesar o mundo contra outra coisa. Isso pode destruir o mundo inteiro, incluindo tudo que é importante para você. Você ainda vai mesmo assim?" "Desculpe." Depois dessa palavra rápida, ele pediu a Aneri que lhe fornecesse mais movimentos de alto desempenho. Com um rugido, o braço de aço do Powerlifter rasgou o ar.
Kamijo Toma cerrou os dentes e girou a parte superior do corpo. O punho enorme errou o alvo e quebrou a porta do elevador atrás do garoto de cabelo pontudo. Quando Kamijo percebeu que a máquina estava se preparando para um chute, ele quase rolou para o corredor do elevador para colocar alguma distância entre eles. O powerlifter avançou lentamente. Hamazura bateu com os 2 punhos de aço e respondeu ao outro garoto. Eu não me importo se sou imprudente ou tolo, mesmo que signifique torná-los meus inimigos. Ainda quero fazer o que puder para ajudá-los. Isso é tudo. As próprias palavras de Hamazura podem ter ido além do que ele poderia imaginar. Isso pode ter sido algo que apenas Kamijo poderia entender. Com isso em mente, Kamijo Toma estreitou os olhos e deu sua resposta. Ele o fez com um leve sorriso. Eu era o mesmo. Ele derramou uma quantidade terrível de força em seu punho direito. Não havia vilão aqui. Os 2 simplesmente ficaram em posições diferentes. Mas foi o suficiente. Kamijo Toma e Hamazura Shiage. Um confronto de 2 heróis havia começado. O corredor vazio do elevador oferecia muito espaço. Kamijo Toma avaliou rapidamente o armamento de Hamazura de 7 a 8 metros de altura e distância. Isso não é um traje militar. É um modelo menor do powerlifter. Essas coisas são para transporte de carga, mas os braços ainda são uma ameaça. Se um deles me agarrasse e fizesse um movimento de luta livre, eu ficaria dividido em pedaços. Mas não é como se ele não tivesse fraquezas. Talvez seja uma questão de regulamentação. Mas ele não está protegido por uma armadura como é um traje motorizado. Meus ataques ainda podem alcançá-lo. Seus pensamentos podem ter sido corretos, mas ele havia julgado mal a escala do oponente. O powerlift tem a 3 metros de altura. Uma distância de menos de 10 metros era apenas um passo de distância. A máquina deu um passo poderoso à frente. A próxima coisa que ele soube foi que o metal encheu sua visão. Seu oponente não tentou girar o punho ou agarrar com seus dedos monstruosos. Ele balançou toda a perna de estabilização em direção a Kamijo, como se o garoto fosse uma bola de futebol. Em vez de comprimir o ar, a ação pareceu rasgar o ar. Kamijo imediatamente tentou rolar para o lado, mas a ponta de suas roupas ficou presa. Isso foi o suficiente para apertar seu torso, jogá-lo girando no ar e jogá-lo de volta no chão, aparentemente de maneira a uma boa distância. Droga, eu não fui feito para esse tipo de oponente. Isso não é como pegar uma pá ou rolo compressor com nada além de seu punho? Além disso, ele não teve tempo de recuperar o fôlego e traçar um plano. A massa de aço de 3 metros correu e saltou em sua direção. Kamijo não tinha certeza se pesava várias centenas de quilos ou uma tonelada inteira, mas ele sabia o que aconteceria se o esmagasse. Eu vou ser morto instantaneamente. Ele desesperadamente rolou para o lado e conseguiu escapar. Quando um rugido estourou, Hamazura girou os 2 joysticks. Os braços seguiram os mesmos movimentos e uma palma gigante em forma de imprensa desceu selvagemente. Hamazura previu sua ação. Com seu torso preso entre a palma da mão e o chão, o fluxo de sangue de Kamijo foi jogado fora de controle. O braço se abriu como uma boca de crocodilo agarrando o torso do menino e o erguendo. Parecia difícil, mas como se tratava de uma máquina pesada, o controle tinha que ser tão delicado quanto um braço de robô pegando um ovo sem quebrá-lo. Hamazura não se incomodou em dizer nada. Ele deixaria Kamijo inconsciente o mais rápido que pudesse. Ele poderia dizer tudo o que quisesse depois que o outro garoto desmaiasse. Suas ações deixaram essa intenção bem clara. Silenciosos sons mecânicos de engrenagens e cilindros vieram de dentro do braço de metal. Mas mesmo que Kamijo não conseguisse mover seu diafragma muito e tivesse dificuldades para respirar, ele desesperadamente balançou os braços. Comparado com o braço da máquina segurando seu corpo inteiro, seu braço de carne e osso parecia muito frágil. Kamijo Toma segurava um tanque de oxigênio do tamanho de uma lata de spray de cabelo. Era o sobressalente para a máscara de mergulho, e ele o enfiou na junta do cotovelo do braço de metal. A pressão cortante da junta foi suficiente para o tanque de metal estourar como um balão. Com o estalo seco, o braço que segurava Kamijo parou de se mover e ele escorregou de sua mão. A máquina em si não havia quebrado, mas o choque interno repentino deve ter acionado um dispositivo de segurança. Aneri, responda! Aneri, droga! Assim que percebeu que um braço não se mexia nem um pouco, Hamazura balançou o outro. Porém, Kamijo já sabia o que fazer a seguir. Ele tirou o casaco e, como um toureiro, desviou-se para o lado no último segundo possível.
O casaco ficou para trás e ficou preso no braço de aço. Especificamente, as partes móveis do cotovelo desprotegido o mordem. Isso para o outro braço. O corpo humano perderia o equilíbrio se os braços parassem de se mover. Um experimento comum fazia as pessoas correrem 50 metros com as mãos amarradas nas costas. Só isso se bastava para as pessoas perderem o equilíbrio. Então, o que aconteceria se fosse um powerlift pesado que estivesse saindo do seu centro de gravidade, balançando os punhos com toda a força? Um tremendo estrondo atingiu os ouvidos de Camision. Ramazura e Powerlift haviam caído no chão como se tivessem feito um arremesso de artes marciais. A máquina estava deitada de lado e Camision rapidamente circulou para o lado do estômago, onde Ramazura era visível. Ele nem teve tempo de pensar em se vingar do outro garoto. Ele simplesmente planejou chutar o plexo solar de Ramazura como uma bola de futebol, para deixar inconsciente o mais rápido possível. No entanto, isso nunca deu certo. Pouco antes de o chute acontecer, Ramazura bloqueou com seu braço de carne e osso, ignorando o som abafado. A barra de segurança, parecida com uma montanha-russa, disparou, libertando Ramazura e afastando a perna de Camision. Eles rolaram pelo chão e bateram os punhos um no outro. Uma sensação maçante encheu seus punhos. Suas visões entraram e saíram. O interior de suas bocas se abriu. Um sabor de ferro espalhou-se por suas bocas e um calor intenso se acumulou nas pontas de seus narizes. Eles continuaram o exercício anaeróbico sem tempo para recuperar o fôlego, e a consciência do interior e do exterior de seus corpos foram preenchidos com a cor branca. Como eu disse, seu jeito não é o suficiente para vencer um deus mágico. Isso não importa, não faça. Se eu seguir seu caminho, não chegaremos a tempo para Tatsubo e os outros. Eles estão prestes a encontrar aquele cara perigoso, agora mesmo. Não tente enfrentar um deus mágico quando você nem sabe o que é. Faça isso e você vai acabar como eu. Eu não me importo. Eu realmente não me importo com o que acontece, desde que eu possa salvá-los. Provavelmente, nem Camision Tomo nem Ramazura Shiage entenderam mais o que eles estavam dizendo. Eles não podiam se dar ao luxo de escolher outra opção e seus pensamentos vazaram, como se tivessem sido injetados com o soro da verdade. Eles rolaram de novo, socando o tempo todo. Sinto muito, Ramazura. Sei que você se sente responsável por algo importante aqui. E algo importante o suficiente para irritá-lo quando alguém lhe disse para recuar. Camision estava por cima. Ele cerrou o punho direito com a força de uma rocha. Cerrou os dentes e mirou no centro do rosto de Ramazura. Mas deixe isso comigo. Não posso deixar você acabar naquele inferno escuro como breu. Foi quando o impacto atingiu sua coxa. Ramazura segurava uma parte fina de metal que parecia uma caneta. Pode ter sido um componente do powerlift, e a ponta redonda foi enterrada na coxa de Camision. Não tirou sangue, mas uma dor maçante, porém intensa, correu por ele. A parte superior do corpo de Camision desabou para suportar a dor, mas isso provou ser um erro. Assim que suas cabeças se aproximaram, ele perdeu a vantagem de estar por cima. Ramazura agarrou seu colarinho e puxou ainda mais para perto. Então seu outro punho deu um uivo. Mesmo que Ramazura não pudesse colocar seus quadris no golpe, o golpe direito na ponta do nariz foi o suficiente para escurecer a visão de Camision. Camision perdeu o equilíbrio, então Ramazura o empurrou e começou seu contra-ataque. Mesmo se, no final, Ramazura Shiage estava em vantagem. Seu próprio rosto estava espancado, inchado e pingando sangue dos muitos cortes. Mesmo que você seja o herói que encerrou a Terceira Guerra Mundial e o artilheiro que também encerrou a luta com Gremlin, ele ergueu o punho pingado de sangue. Era dele ou de seu oponente? Ele não sabia, mas um sorriso apareceu em seu rosto machucado. Aquele bastardo de Saint-Germain está atrás da garota por quem eu me apaixonei. Então é meu trabalho salvá-la. O som de um impacto terrível soou. Camision Tomo soltou um suspiro fraco enquanto estava esparramado no chão. Ele havia levado um soco todo e uma dor lancinante o atingia sempre que movia um baseado. Ramazura e Powerlifter haviam sumido. Apenas a jaqueta que ele havia usado para a defesa permaneceu. Depois que o sistema se recuperou dos erros, Ramazura provavelmente voltou e saiu para salvar seus amigos. E essa foi a luta.
Eu gosto pra caramba dessa luta. Pra falar a verdade, eu gosto bem mais do que a primeira luta entre Ramazura e Toma. Foi uma luta baseada em estratégia, muito interessante. E quando eu li esse arco, cara, eu fiquei tipo assim, caraca, outro deus mágico apareceu, o bicho vai pegar. Eu já tava tipo assim, esperando que alguma coisa tipo o volume 9 acontecesse, que o mundo fosse destruído, reconstruído, sei lá. Eu acho que o arco Optimus tem seus problemas, mas eu particularmente gosto muito dessa parada de destruir, recriar o universo, etc. Acho uma coisa muito interessante, até que podia acontecer novamente. Mas no fim das contas, Saint-Germain não é um deus mágico. Ele é bem forte, mas ele não é um deus mágico. O volume 12 em geral é um volume bom, eu gosto desse volume. É um volume que aborda todo o acontecimento de Freymia. Kano Shinka, que era um amigo de Freymia, descobre que ela morreu. Não que Freymia, a Frena, ele descobre que ela morreu. Saint-Germain diz isso a ele, para meio que manipular ele, a usar magia, etc. Mas a gente sabe o que é Experts, o que acontece com eles ao tentar usar magia, a reação. Eles não podem usar magia. E obviamente que daria merda, mas ele queria vingança e etc. E aí nessa história toda, acaba que sobra para Ramazura, porque ele é um dos responsáveis, por assim dizer, pela morte de Frenda. Quer dizer, não tinha nada que ele pudesse fazer, mas você sabe como é que é. E Toma também estava naquela situação. No final das contas, depois de muita briga, luta, etc., todos os três chegam a uma conclusão. Eles se juntam para derrotar Saint-Germain. E conseguem. É um volume de arco de fechamento para a história da Frenda, por assim dizer. Para poder falar, mostrar que tudo aquilo já acabou. Porque é improvável que ela volte à vida. Para quem não sabe, fazer alguém voltar à vida em Dex é algo extremamente difícil, para não dizer impossível. Mesmo os deuses mágicos não podem trazer mortos de volta à vida. Então se você teve com certeza que um personagem morreu, desiste, ele não vai voltar mais. Só se você não teve certeza absoluta mesmo, se tiver uma margem por interpretação, ele pode voltar. Se morreu mesmo, já era. É literalmente mais fácil destruir todo o universo e o recriar do que reviver uma pessoa morta. É como restaurar, usando uma analogia, que é como restaurar diamante ao estado de carbono. Se você derreter o diamante, ele não vai virar carbono de novo. Ou seja, é meio que impossível. Não sei se é exatamente isso, mas alguma analogia desse gênero. No entanto, recriando um novo mundo é possível, porque quando você recria um novo mundo, você pode moldar o universo da sua maneira. Mas dentro daquele universo, não tem como você se querer reviver somente uma única pessoa ou algumas pessoas. Mais ou menos essa questão. Viagem no tempo também seria uma opção para poder trazer alguém de volta à vida, porque se você impede a morte dele, ele não vai ter morrido, né? Mas ninguém se provou ainda ter o poder de viagem no tempo em Dex. Mesmo deuses mágicos ou experts, ninguém tem o poder de voltar no tempo. O máximo que já apareceu foi o poder de prever o futuro, mas não voltar no tempo. Eu acredito que, sinceramente, o autor não queira mexer com essa história de viagem no tempo, porque é complicado. Geralmente sempre deixa fúria, você tem que, sei lá, é muito difícil você mexer com isso de um jeito que seja coerente, etc. Ele provavelmente não quer bagunçar a timeline de Dex está boa. Acho que voltar no tempo não seria uma boa opção.